Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja presente em vossos corações. Eu sou o evangelista e professor Márcio Mainardes e aqui estou para mais uma pré-aula da EBD. Nós estamos no primeiro trimestre de 2024 e estamos aqui estudando um tema maravilhoso que é o corpo de Cristo, a origem, natureza e vocação da igreja no mundo. E hoje nós chegamos à lição de número 3, que fala justamente da natureza da igreja. Este é o título desta lição. O texto áudio desta aula está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 12 e o versículo de número 12 também, que diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. A verdade prática diz que, conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. E a leitura bíblica em classe, o texto principal que será estudado nesta aula, está justamente na primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 12, o versículo 12, que é o texto áudio, até o versículo de número 27. Antes de nós adentrarmos a nossa lição, é importante você conhecer o contexto onde está inserido esta leitura bíblica em classe. O capítulo 12, o apóstolo Paulo começa falando sobre os dons espirituais. Ele destaca que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, há diversidade de ministérios e há diversidade de operações. Após ele falar um pouquinho aí sobre a doutrina das diversidades, que nós poderemos sim estudar em outro momento, aí ele adentra a partir do versículo 12, falando da natureza da igreja, que é ser o corpo de Cristo. Cristo, ele é o cabeça da igreja, ele é o dono da igreja, porque foi ele que comprou a igreja com o seu próprio sangue, a redimiu, justificou, lavou com seu sangue, perdoou os pecados, cancelou toda a dívida que era contrária e deu a vida eterna aos seus filhos. Então, a igreja, ela pertence a Cristo. Cristo é o cabeça da igreja e a igreja é o seu corpo. Então, a analogia que há aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo de número 12 também, é do corpo. Ele vai falar que o corpo tem vários membros, todavia é um corpo só. E cada membro do corpo físico de um homem tem a sua devida relevância, até mesmo o dedo menor da mão ou do pé. O ouvido é importante, mas o olho também. A boca, então, e o nariz. Então, o homem, ele é um corpo. E cada membro do corpo, por mais diferente que seja, tem a sua devida relevância. E assim é também o corpo de Cristo. É isso que Paulo vem mostrando no capítulo 12 da sua primeira carta aos Coríntios, após ele falar a respeito dos dons espirituais. Primeiro ele falou que há diversidade de dons, um só é o Espírito. Ele falou da diversidade de ministérios, que ele vai explicar um pouquinho mais à frente, e também, principalmente, aliás, na carta aos Efésios, no capítulo 4. E ele vai falar da diversidade de operações, que é Deus agindo em cada momento de diferentes formas. Aí ele vai trazer esta ilustração do corpo para trazer aos irmãos que estavam em Corinto o que ele realmente queria falar, que é a relevância de cada membro do corpo, e que o corpo é
1. Quando ele termina o capítulo 12, aí ele diz que vai para um caminho mais excelente. Mas que caminho mais excelente é esse? Se ele já falou da diversidade de operações, se ele já falou a respeito da diversidade de dons, da diversidade de ministérios, já falou a respeito da importância de cada membro no corpo, que caminho mais excelente é este que ele diz no finalzinho do capítulo 12? Aí é só você continuar, e quando você abre o capítulo 13, é justamente o capítulo do amor. Ainda que eu tivesse tudo isso, mas se não tivesse amor. Então veja que Paulo vem trazendo aí na primeira carta aos Coríntios uma teologia muito saudável, relevante para identificar a igreja, e vem numa crescente. A carta começa falando a respeito das divisões que havia na igreja de Corinto, e ela vem crescendo, e aqui nós estamos no capítulo 12 para o capítulo 13, no ápice desta carta. É claro que o ápice mesmo vai ser o capítulo de número 15. Muito bem, feita esta introdução, vamos para a nossa lição, que ela se divide em 3 tópicos. E o primeiro tópico fala da natureza da igreja na sua dimensão confessional. O que é que o nosso comentarista quer dizer com isso? Primeiro, que a igreja ela está fundamentada na palavra. Muitas pessoas que frequentam templos não têm essa intimidade de conhecer Deus de perto, mas Deus, Cristo, se revelam pela sua palavra. Por isso que toda a história da igreja verdadeira, a igreja de Cristo, a única igreja, ela é pautada na palavra. Nesse aspecto aqui, primeiramente, nós temos Cristo como a palavra encarnada, a palavra viva. E aqui o nosso autor cita João 1:1, quando o Logos, o Verbo, se fez carne. Então, no princípio era a palavra. Ele, Cristo, é a própria palavra que estava na boca do Pai, do Ancião de Dias, lá na criação, em Gênesis. Ele é a palavra. Quando o Ancião de Dias, quando o Pai falava para trazer todas as coisas à criação, para que todas as coisas viessem à existência, a palavra que saía da boca dele é justamente Cristo. No princípio era a palavra. Agora, a palavra, que é o Logos, se fez carne e habitou entre nós. Então nós temos a encarnação do Verbo que veio a este mundo para cumprir o seu propósito de salvar a humanidade. Hoje nós temos a Bíblia Sagrada como a palavra de Cristo. É por isso que nenhuma igreja sobrevive sem o ensino da palavra, sem a ministração da palavra, sem o estudo sistemático da Bíblia Sagrada, da teologia, nenhuma igreja é capaz de sobreviver. Em segundo lugar, no primeiro tópico ainda, nós temos a igreja habitada pelo Espírito. A igreja é morada, é casa do Espírito. É claro que muitas vezes aplicamos o texto que está aqui também na primeira carta aos Coríntios, quando Paulo diz: não sabeis vós que sois o templo e que o Espírito de Deus habita em vós. Nós aplicamos isso, na maioria das vezes, de forma individual, mas na verdade o corpo de Cristo, onde o Espírito habita, é a igreja. Individualmente também, cada crente, cada um que é regenerado, também se torna templo do Espírito Santo. Mas esses indivíduos precisam estar inseridos numa igreja local. No terceiro subtópico, ainda no primeiro tópico, o nosso autor fala que quem faz parte da igreja anda no Espírito. E aqui eu me lembro daquilo que o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, quando ele diz: agora nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo. Por quê? Que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Então, o homem, o ser humano que foi regenerado por Cristo, agora ele é nova criatura e ele faz parte da igreja, por isso ele anda segundo o Espírito, não segundo a sua própria vontade, não segundo a carne. No segundo tópico da nossa lição, nós temos a natureza da igreja nas suas dimensões local e universal. Primeiro, a igreja é local e visível. Então, biblicamente, podemos falar da igreja em relação à sua dimensão espacial, isto é, em relação ao local ou espaço geográfico. Então, hoje está surgindo, muitos ventos de doutrina, e algo que tem se propagado na internet são os desigrejados, aqueles que são contra uma igreja local, contra também uma instituição. Então eles dizem que são uma igreja orgânica, mas acabam sim se reunindo em casas, e foi justamente assim que se deu início à igreja primitiva. Agora, nós vemos na palavra de Deus, principalmente no Novo Testamento, nas cartas, nas epístolas, que havia sim igrejas locais. Veja Paulo falando à igreja de Deus que está em Corinto. Veja o apóstolo Pedro falando aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, que são os destinatários da carta. Então, havia sim, desde o Novo Testamento, igrejas locais. Por isso que todos nós, mesmo nós sendo morada do Espírito individualmente, porque estamos no trabalho, o Espírito Santo está conosco, estamos estudando, o Espírito Santo está conosco. Mesmo assim, é necessário a igreja se reunir de forma visível, de forma local. As particularidades das igrejas locais. Então, os problemas que são encontrados em uma igreja não necessariamente é o problema da outra. E isso nós vemos pelo próprio teor das cartas neotestamentárias. Então, algo que dá certo em uma igreja local não necessariamente vai dar certo em outra igreja local. Com isso, nós não estamos aqui falando de mudanças doutrinárias, de mudanças na teologia, na ortodoxia bíblica, de maneira nenhuma. Nós estamos falando de costumes, estamos falando de métodos. Método que dá certo na igreja A, na cidade A, não necessariamente vai dar certo na cidade B. Aliás, não precisa ir tão longe. Até mesmo dentro de uma cidade, há diferença sim entre cada igreja local. Agora, a igreja é também universal e invisível. Então, assim como a igreja existe em sua dimensão local, existe também na sua dimensão universal. E aqui nós temos um texto muito conhecido, que está na Epístola aos Hebreus, é o capítulo de número 12, o versículo 23, que diz: a Universal Assembleia, a igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Mas nós queremos ficar com uma primeira parte que fala a Universal Assembleia, a igreja dos primogênitos. O que é que nós queremos reafirmar aqui? A igreja universal e invisível é formada por todos os cristãos regenerados, que estão em todos os lugares, e por aqueles que já estão na glória. Eu falei disso em aulas anteriores, que a igreja é formada também por aqueles que morreram em Cristo. Então, as denominações, elas podem existir hoje e desaparecer, mas a igreja
ela é indestrutível, a igreja não passa. Então nós estamos falando da igreja aqui universal, da Universal Assembleia, não da denominação universal, mas da igreja que está em todo o mundo, reunida em nome de Cristo. Então essa igreja, ela é universal, está no mundo inteiro e é também invisível, ela não pode ser vista. No terceiro e último tópico, nós temos a igreja na sua dimensão comunitária. Primeiro, a igreja é una. Isso significa que a igreja é indivisível. Não pode haver na igreja partidarismo, preferências e exclusivismos. O nosso comentarista diz que o que o diabo não consegue contra a igreja por meio da perseguição, ele consegue por intermédio da divisão, porque toda divisão ela vem do diabo. Cristo quer unir os seus, mas o diabo, ele quer dividir, ele quer separar, ele quer fazer facções, partidarismo. E quando isso acontece dentro da igreja local, a mesma caminha para o fracasso. Os apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, deixou bem claro sobre a relevância da unidade na igreja. O apóstolo Paulo escreve em Filipenses 2:2, dizendo para que os irmãos tenham o mesmo ânimo, o mesmo amor. E como que ele quer ensinar essa unidade? Isso só é possível quando cada um considera o outro superior a si mesmo. Então, quando busca-se a glória de Deus, busca-se o sucesso da igreja e não de indivíduos. Quando isso acontece, realmente nós vamos ter a unidade na igreja. Deus não trabalha com facções, Deus não trabalha quando há propósitos divididos. Por último, no terceiro subtópico do terceiro tópico, nosso comentarista fala sobre a diversidade na unidade. Então, por mais que nós tenhamos uma unidade, cada um de nós como indivíduos temos nossas características e Deus nos usa segundo as nossas características. Nós servimos no reino segundo o nosso proceder, segundo o nosso temperamento, segundo a forma como nos comunicamos uns com os outros. Por quê? O nosso Deus, ele é um Deus de multiforme graça e de multiforme sabedoria. Então fica bem claro aqui que a unidade não é uniformidade, não. Cada um tem a sua característica em particular e Deus trabalha conosco nessas características. Ele vai nos moldando, mas sem nós perdermos a nossa identidade. Por que esse tema da unidade ele é tão importante? Porque a Bíblia deixa bem claro que Deus é um. Mas não são três pessoas? Três pessoas, um único Deus. Por isso que essa palavra, unidade, que vem do latim unitas, e que no Novo Testamento aparece como renotes, é uma palavra empregada por Paulo no capítulo da unidade, que é Efésios capítulo 4, versículos 3, versículo 13, onde ele fala que há um só Deus, há um só Espírito. Ele fala que é para os cristãos procurar guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E Paulo deixa bem claro, também no capítulo 4 de Efésios, que a igreja é uma só. Queridos, se o povo de Deus entendesse a relevância e a importância de ser um, então nós teríamos uma igreja mais poderosa. Jesus falou sobre isso em João 17, versículo 21 ao 23. Ele falou sobre o poder da unidade. Olha só, a oração dele, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um
como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. O que Cristo está falando? Que o mundo só vai dar crédito, só vai reconhecer que nós somos seus discípulos quando nós formos um. Quando o mundo olha para as igrejas locais, que representam a igreja corpo de Cristo, que são o corpo de Cristo, e vê que há partidarismo, divisões, o mundo não consegue enxergar nem ouvir a verdade que há em nossos lábios. Mas quando nós somos um, o mundo vai reconhecer que Cristo nos enviou. Que Deus lhe abençoe grandemente. Foi importante para você? Compartilhe, deixe também o seu comentário, ore por nós, que Deus em Cristo vos abençoe mais e mais.